Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. E hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento, mais precisamente nas transformações de medidas de comprimento. Vamos estabelecer aí como transformar metro em centímetro e centímetro em metro, inicialmente. Então vamos lá. Iniciamos com a nossa habilidade, e a habilidade de hoje é a 22, que diz o seguinte: resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas, comprimento e área, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Nosso trabalho vai ficar direcionado na habilidade 22.4, onde nós vamos converter essas unidades de medida. Diz a habilidade 22.4, converter medidas lineares de comprimento de metro para centímetro e vice-versa, ou seja, de centímetro para metro. Não é isso? Então, vamos lá. Nós temos o seguinte. Para iniciar aqui a nossa aula, né, nós temos que fazer uma abordagem relembrando, na verdade, as medidas de comprimento. Para isso, eu poderia fazer um questionamento para vocês. Eu poderia perguntar o seguinte: vocês já mediram o comprimento de algo? Né? Com certeza, eu teria várias respostas, né? Então, vocês me dariam várias respostas, dizendo o que teriam medido, como teriam medido, o que teriam utilizado para chegar a esse tamanho, né, do qual vocês mediram. Então, eu elaborei aqui algumas ideias de prováveis respostas, né? Uma primeira situação que eu coloquei foi a seguinte: nós temos aí dois irmãos, né? Nós temos aí a irmã mais velha e temos o irmão menor, e ela está determinando a altura dele. Verifique que ela está aí anotando. Tenho aí, ela tem ao lado uma régua enorme, né? Então, ela está determinando a altura do seu irmão. Então, uma das respostas prováveis, você poderia me dizer: ah, professor, eu determinei a altura do meu irmão, viu? Outra resposta seria o seguinte, bem simples: eu me utilizei de uma régua, viu? Professor, eu me utilizei de uma régua, eu determinei quanto, né? Determinei aqui utilizando em centímetros, quantos centímetros tem, deixa eu melhorar aqui, quantos centímetros tem meu lápis, minha caneta, viu? Seria outra possibilidade. E outra possibilidade possível seria determinar o tamanho de algo. Então, nós temos aqui duas pessoas, né? Uma está segurando a fita métrica de um lado e o outro mais distante, determinando que o espaço aí a ser medido é um pouquinho grande. Então, utiliza-se outro material para fazer a medida. Pode ser uma fita, viu? Uma fita métrica. Pode ser também uma trena, que determina medida de espaços bem maiores. Então, são alguns dos materiais que podem ser utilizados. Dessa forma, eu até demonstrei, né, que além de medir, você ainda ganha o conhecimento de que materiais são utilizados para medir. E dentre eles, nós temos aí réguas, nós temos fitas métricas, bastante usados pelas costureiras, que determinam o tamanho do tecido, o tamanho do molde, que vai ser utilizado na confecção das roupas, e a trena bastante utilizado na construção civil, pelos pedreiros, para determinar a altura de paredes, o comprimento, para calcular os lados e depois determinar a área, e aí vai. Então, estão aí algumas ideias a respeito das medidas de comprimento, para a gente chegar até a conversão das medidas. Continuando, também não dá para deixar de falar sobre transformação de unidade de medida ou converter uma unidade de medida em outra sem conhecer quais são as unidades de medida. Então, nós temos o seguinte, só relembrando, nós temos o metro como unidade de medida padrão,
representado pela letra M, viu? Além do metro, o metro em si ele vai dar origem a dois grupos, né? Os múltiplos, que são unidades maiores do que o metro, e os submúltiplos, que são unidades menores do que o metro. Observem só, temos os submúltiplos do metro, que são unidades menores do que ele, decímetro, centímetro e milímetro. E temos as unidades maiores do que o metro, que são os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Então, está aí os grupos formados a partir da unidade de medida padrão, o metro. Continuando, vamos construir a nossa tabela, da qual nós vamos utilizar para realizar essas transformações de unidade de medida, para poder converter de metro para centímetro, de centímetro para metro, ou demais unidades de medida quaisquer. Temos o seguinte, vamos colocar o metro como unidade de medida padrão. Do metro, nós vamos determinar aí os seus múltiplos. Nós temos o quilômetro, que é 1000 vezes maior do que o metro. Nós temos o hectômetro, que é 100 vezes maior do que o metro. E nós temos o decâmetro, que é 10 vezes maior do que o metro. Temos também o decímetro. Decímetro já é um submúltiplo do metro. Desculpe, um submúltiplo do metro, ou seja, unidades menores. É como se eu tivesse o metro, vamos colocar aqui a nossa trena, como se eu tivesse o metro, viu? E ele fosse dividido em 10 partes. 10 partes. Essas 10 partes em que o metro foi dividido, eu vou pegar uma, é o decímetro. Nós temos o centímetro, agora nós vamos dividir o metro em 100 partes, viu? Dá para a gente observar aí lá na nossa régua. O intervalo que vai de 0 a 1 é o centímetro. Então, é como se eu tivesse pego o metro, dividido ele em 100 partes, e eu estou considerando apenas uma dessas 100 partes, né? Lembra lá das frações, né? Então, nós temos uma das 100 partes como centímetro. Então, ele é 100 vezes menor do que o metro. E temos o milímetro. O milímetro, vamos pegar o metro, dividir ele em 1000 partes. As 1000 partes, ó, nós temos aqui um intervalo de 0 e o primeiro traço seria um milímetro. Dividir o metro em 1000 partes e considerar apenas esse espaçozinho aqui, entre o 0 e o primeiro traço, esse intervalozinho. Então, seria o milímetro. 1000 vezes menor do que o metro. Então, temos aí as unidades de medida e vamos utilizá-las para determinar as nossas conversões de unidade de medida. Eu acabei de afirmar que 1 quilômetro corresponde a 1000 vezes o metro. Essa informação eu tenho que guardar. A outra informação que eu tenho que guardar é, lembrando, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. E a outra informação que eu tenho que guardar é que 1 centímetro, não é isso? 1 centímetro, ele é 100 vezes menor do que o metro. Então, eu posso afirmar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, viu? Essas informações a gente já vai guardando que nós vamos usar mais à frente. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, vamos agora transformar de metro para centímetro. Eu coloquei aqui a seguinte situação. Ora, para me transformar de metro para centímetro, eu tenho que lembrar, como nós vimos, das unidades de medida a partir da padrão do metro, com os múltiplos e os seus submúltiplos, e que o metro ele corresponde a 100 centímetros. Ora, eu coloquei 7 metros. Vamos transformar esses 7 metros em centímetros, ou seja, eu poderia perguntar quantos centímetros tem em 7 metros? Para chegar ao resultado, nós poderíamos usar aqui algumas estratégias. Eu vou mostrar aqui 2 estratégias diferentes, mas lembrando que nas nossas salas de aulas, nós temos professores que utilizam estratégias diversas. Então, eu posso apresentar uma, o professor apresentou outra, outro professor apresentou outra diferente, mas isso é muito bom, porque você vai acumulando estratégia e tem várias possibilidades de chegar ao mesmo resultado. Aqui nós vamos utilizar inicialmente a nossa tabela. Vou colocar aqui o metro,
Vou colocar aqui os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Vou colocar aqui os submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Inicialmente, nós vamos colocar esses 7 metros dentro dessa nossa tabela. Bem simples aí, né? Professor, 7 metros, coloque o 7 embaixo do M. Ok, 7 metros, vamos colocar lá, ó, o 7 embaixo do M. Tá aí, M de metros, né? Colocamos 7 metros. Temos aí 7 metros na nossa tabela. Aí, o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que esse 7, ele corresponde a 7 inteiros. E à direita de qualquer número inteiro, eu vou ter uma vírgula, porque essa vírgula vai separar parte inteira de parte decimal. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, essa nossa ideia, já que nós vamos transformar de metro para centímetro, a vírgula à direita do número inteiro. Olha aí, coloquei a vírgula. Pronto, professor, e agora como é que nós vamos transformar para centímetro? A seta já indicou que eu tenho que sair de metro para centímetro. O que é que nós vamos fazer inicialmente? Nós temos que, ó, tirar a vírgula de metro e colocar em centímetro, já que nós queremos transformar em centímetro. Para isso, eu vou completar a ordem, as ordens que estão em branco até chegar em centímetro, decímetro vou colocar 0, centímetro vou colocar 0. Retiro a vírgula de metro e coloco a vírgula em centímetro. Pronto, transformamos. Então, eu posso afirmar que 7 metros correspondem a 700 centímetros. Está aí, ó, 7 metros correspondem a 700 centímetros. Vamos utilizar aqui o nosso mesmo questionamento. Vamos transformar aqui, ó, 7 metros em centímetros, só que utilizando outra estratégia. Percebam só. Vamos lá. Ó. Pronto. Lembram da ideia lá que nós guardamos? Que seria o quê? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Ora, você poderia imaginar o seguinte, se 1 metro corresponde a 100 centímetros e eu tenho 7 metros, isso quer dizer que em cada metro vai corresponder a 100. Então, eu tenho 100, 100, 100, 100, 100, 100 e 100. Ou seja, basta que eu some isso. Ou seja, eu vou ter uma adição com 7 parcelas. Não é isso? Uma adição com 7 parcelas iguais a 100. Nós temos uma adição de parcelas iguais. Nós podemos lembrar lá da multiplicação, né? Lá nós colocamos que uma das possibilidades era representar uma multiplicação através de uma adição de parcelas iguais. Então, vamos multiplicar para o nosso cálculo não ficar tão grande, né? Com 7 parcelas, multiplicar é o mesmo que somar parcelas iguais, ou somar é o mesmo que... somar parcelas iguais é o mesmo que multiplicar. Então, vamos lá. Podemos multiplicar 7 vezes 100. Então, vamos armar aqui a nossa multiplicação. Olha só, nós temos 100, está aí, é o nosso multiplicando, e vamos multiplicar por 7. Está aí o nosso multiplicador. Armado aqui a nossa multiplicação, nós temos o seguinte, nós temos aqui, ó, deixa eu botar aqui, eu não coloquei, nós temos, ó, unidade, nós temos dezena e temos centena. Temos aí 3 ordens. Vamos multiplicar inicialmente. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0 e 7 vezes 1 dá 7. Pronto. 7 vezes 100 é igual a 700. Percebam que já ocorreu a nossa conversão. Então, eu posso afirmar, ó, que 7 metros correspondem a 700 centímetros. Viu? Está aí, ó, uma transformação, não é isso? Uma conversão de unidade de medida feita com 2 estratégias. Ainda teríamos a terceira, que seria somar as parcelas iguais. Então, fiquem atentos, vão pegando as informações que é para poder usar nos cálculos de vocês. Vamos lá, para a próxima situação. Ainda transformando de metro para centímetro, eu trouxe aqui outro valor. Eu coloquei o seguinte, vamos transformar aqui de metro para centímetro, e eu trouxe
3 metros e 40 centímetros, viu? Vamos transformar 3 metros e 40 centímetros em centímetros. Quantos centímetros tem em 3 metros e 40 centímetros? A primeira estratégia que nós poderíamos utilizar seria o uso da nossa tabela. Temos o metro, temos os seus múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, os seus submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Qual é a dúvida agora? Posicionar corretamente 3 metros e 40 centímetros. 3 metros e 40 centímetros. Cuidado, né? Em alguns casos, eu já presenciei alguns cálculos onde esse 3,40, o zero estava exatamente em metros, colocando-se, deixa eu ver se eu consigo representar aqui, para vocês terem a ideia. Ó, o zero, ele estava aqui, ó, o zero, 4 e o 3. Pronto, estava aí, ó, 3 metros e 40 centímetros. Quando eu for fazer a leitura, que eu for corrigir, eu não tenho 3 metros e 40 centímetros. Eu tenho aqui, ó, 3 hectômetros e 40 metros, viu? Então, fiquem atentos. Atenção, posicionar corretamente o número dentro dessa tabela é importante. Eu posso fazer isso fazendo a leitura correta. Eu tenho 3 metros. Pronto, eu já sei que o 3 ele vai corresponder a metros. Eu vou colocar a vírgula, ó. Coloquei a vírgula, viu? Está indicando que são 3 inteiros, ou seja, 3 metros, e temos 40 centímetros. Como é que eu sei que eu tenho 40 centímetros? Ó, tenho 4 decímetros e 0 em centímetros. Então, corresponde a 40 centímetros. Se eu não tivesse o zero, teria 4 decímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que nós vamos transformar agora? Basta que eu desloque a vírgula de metro para colocar em centímetro. Vamos lá. Ó. Vou tirar aqui, ó, a vírgula de metros e vou colocar a vírgula em centímetros. Tá aí, ó. 340 centímetros. Então, 3 metros e 40 centímetros, ou 3,40 metros, corresponde a 340 centímetros. Por isso que essa leitura ela é importante. Quando eu leio corretamente, eu já me dá uma ideia do posicionamento desses valores dentro da nossa tabela. Viu? Então, ó, 3 metros e 40 centímetros corresponde a 340 centímetros. Outra possibilidade de cálculo, né, outra estratégia que nós poderíamos utilizar é lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. E nós temos aí 3 metros e 40 centímetros. Nós poderíamos pegar esses 3 metros e 40 centímetros e decompor ele. Vamos lá, ó. Vamos decompor esses 3 metros e 40 centímetros. Teríamos então aí, ó, 1 metro mais 1 metro mais 1 metro. Já temos 3 metros. Mais 40 centímetros. Se eu sei, observem aqui, ó. Se eu sei, aqui, ó, que 1 metro corresponde a 100 centímetros, nós vamos ter aqui, ó, 100 mais 100, 200 mais 100, 300 e sobraram 40 centímetros. Então, 100 mais 100, 200 mais 100, 300 mais 40, temos 340 centímetros. 100 mais 100 mais 100 mais 40. Temos aí, ó, 340 centímetros. Então, eu posso afirmar, com certeza, feito através de duas estratégias, que 3 metros e 40 centímetros é igual a 340 centímetros. Tudo bem? Está aí com calma, feito. Então, vamos lá. Ora, continuando essa ideia das transformações, nós temos outro exemplo. Nós temos aqui que fazer o inverso agora. Nós transformamos de metro para centímetro, agora vamos transformar de centímetro para metro. Observe, eu trouxe para a gente aqui 4.000 centímetros
e temos que transformar esses 4.000 centímetros em metros. Nós poderíamos, de forma bem simples, utilizar aqui a nossa tabela, posicionando corretamente o 4.000 centímetros, viu? E logo em seguida, obtendo essa transformação. Vamos ver de que forma. Observem só. Ora, inicialmente, nós vamos transformar agora de centímetro para metro. E eu tenho 4.000 centímetros. Ora, 4.000 é um número inteiro, viu? 4.000 é um número inteiro. No 4.000, nós temos aqui o algarismo das unidades. Temos aqui o algarismo das unidades. Esse zero aí, ele vai ficar exatamente em centímetros. Nós temos, 0 em centímetros, 0 em decímetros, 0 em metros e 4 em decâmetro. Temos aí na minha leitura 4.000 centímetros. Pronto. Mas nós queremos transformar para metros. A própria seta aqui indica que nós temos que transformar aqui para metro. Então, eu tenho que sair de centímetro e chegar até metro. Ok? Então, vamos lá. Aí eu lembro, lá do início, como eu falei, nós temos um número inteiro. À direita de um número inteiro, nós temos uma vírgula. Ou seja, à direita do algarismo das unidades, nós teremos uma vírgula. Unidade, vírgula, aí temos décimo, centésimo, milésimo, que são as partes decimais. Nós temos a vírgula em centímetros, viu? Está lá à direita do zero. Vamos tirar a vírgula de centímetros e vamos colocar ela em metros. Tirando a vírgula de centímetros e colocando em metros, viu? Tenho exatamente quanto agora? Tenho, 40 metros, 40,00. Professor, esse 00, se você quiser, pode até retirá-lo, não vai fazer diferença. Então, nós temos aí 40 metros. Quando eu retiro esse 00, é uma das propriedades dos números decimais. 0 à direita de um número decimal não altera o seu valor. Então, nós temos aí 40. 4.000 centímetros corresponde a 40 metros. Ok? Vamos lá. Usando o mesmo valor, transformando de centímetro para metro, vamos transformar novamente 4.000 centímetros em metros. Só que vamos utilizar outra estratégia, baseado na ideia de que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Nós podemos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui os 4.000 metros e vou dividir esse 4.000 por 100, não é isso? Já que 1 metro corresponde a 100 centímetros, vamos dividir 4.000 por 100. Então, vamos pegar aqui 4.000 e vamos dividir, vamos armar aqui a nossa divisão, coloquei o radical da divisão, vamos colocar aqui o nosso dividendo, vamos colocar o nosso divisor. Dividendo 4.000, divisor 100. Né? Eu gosto sempre de utilizar nas nossas divisões uma tabuada do lado. Baseada em quê? Baseado no nosso divisor. Quem é o nosso divisor? 100. Então, vamos construir aqui a tabuada do 100. Então, fizemos aí os 5 primeiros termos dessa tabuada. 100 vezes 0 dá 0, 100 vezes 1, 100, 100 vezes 2, 200, 100 vezes 3, 300, 100 vezes 4, 400, 100 vezes 5, 500. E vamos utilizar. Observem só. Vamos começar aqui, dividindo. Se eu dividir aqui, 4, acompanhe aqui, se eu dividir 4 por 100, vai dar 0. Se eu dividir 40 por 100, também dá 0. Então, vamos dividir aí, 400. O que é que nós vamos fazer? Vamos procurar esse 400 aqui, na nossa... Vamos procurar aqui o 400 aqui na nossa tabuada. Tem 400? Olha aí o nosso 400. Tem 400. Quem é que nós vamos colocar no nosso quociente? Vamos colocar no nosso quociente 4. Percebam que o 400 ele é o dividendo. 400 é o nosso dividendo. Viu? E o 100, daí da nossa tabuada, é o divisor. Então, o 4, viu?
ele vai ser o nosso quociente. Vamos pegar esse 4 e colocar lá no nosso quociente. Pronto. Coloquei o 4 no quociente, vamos multiplicar. 4 vezes 100 dá quanto? 4 vezes 100, 400. Agora vamos efetuar uma subtração. 400 menos 400 dá 0. Aí eu tenho um 0 lá no dividendo. Vou baixar esse 0. Pronto. 0 dividido por 100 dá 0. Olha o 0 lá na nossa tabuada. Quem é que nós vamos colocar no quociente? O 0. Vamos colocar esse 0 lá no nosso quociente. Pronto. Então, 0 vezes 100 dá 0. Podemos afirmar que 4.000 dividido por 100 é igual a 40. Está aí, 4.000 dividido por 100 é igual a 40. Então, nós teríamos aí 4.000 centímetros corresponde a 40. Viu? 4.000 centímetros corresponde a 40. Temos outro exemplo. Vou botar aqui outro exemplo, que seriam transformando centímetros para metro, utilizando uma estratégia que nós chamamos de cancelamento, que na verdade são divisões sucessivas por 10. Vou já explicar. Vamos lá. Ora, professor, eu vou efetuar a divisão de outra forma. Pode? Pode, contanto que você entenda, né? 4.000 dividido por 100. Como é que eu faço essa divisão? Eu posso utilizar um cancelamento. Eu posso dizer que eu corto 0 e corto mais um 0. Corto 0 e corto mais um 0. E sobrou quanto? E sobrou 40. Viu? Então, 4.000 dividido por 100 dá 40. Mas vamos lá. Toda vez que eu faço esse corte, é como se eu estivesse dividindo por 10. 4.000 dividido por 10 vai dar quanto? Dá 400, né? Vamos dividir novamente por 10. 10 por 10 aqui, dá 1. E 400 por 10 dá 40. Viu? Então, nós temos aí, 40 como resultado da nossa divisão. Então, 4.000 centímetros dividido, ou 4.000 centímetros em metros, corresponde a 40 metros. Então, fizemos com mais uma estratégia para a gente chegar a essas conversões. Com isso, finalizamos a nossa aula, esperando que tenha ajudado, e um forte abraço em todos. Até a nossa próxima aula. Tchau.